dias o mundo parou. Uma sombra densa no Egito pousou. Ninguém se movia, ninguém podia ver. O medo paralisou o ser. Era o fim para quem não sabia ler o segredo que estava para nascer. Mas o sábio Zohar nos vem revelar: a treva não é apenas o lugar onde a luz faltou. É uma criação que o divino formou. Escuta o som da profundidade. Não é o vazio, é a possibilidade. É o Cli, o vaso sagrado da preparação, o útero escuro da nossa redenção. Só de dentro dela a verdadeira luz se acende. O mesmo cenário, duas visões. Para o egípcio, o caos das nações. Para Israel, na mesma morada, havia luz clara, alma iluminada. Eles entenderam o propósito da dor. A escuridão é o berço do esplendor. Escuta o som da profundidade. Não é o vazio, é a possibilidade. É o Cli, o vaso sagrado da preparação, o útero escuro da nossa redenção. Só dentro dele a verdadeira luz se acende. Eu formo a luz e crio a escuridão. Não temas a sombra no teu coração. Muda o teu olhar agora. O que era noite vira aurora. Transforma o teu olhar. Revela a luz oculta. O vaso está pronto. Shalom, shalom, shalom. Escuta o som da profundidade. Não é o vazio, é a possibilidade. É o Cli, o vaso sagrado da preparação, o útero escuro da nossa redenção. Yotzer oruvore roshe, al tirame hatzel belibera, shane et mabat rata, mashaya laila ofer lesharar, haforet aroshe shelara, galeta oraganus, hakli muran. Shalom, shalom, shalom. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história que, assim, todo mundo acha que conhece. Com certeza. A praga da escuridão no Egito. Só que o material que a gente separou, que é baseado em ensinamentos do Zohar, o livro central da Cabala, joga uma luz completamente diferente sobre essa escuridão. E já começa com um paradoxo, né? Um quebra-cabeça que parece impossível. Totalmente. Porque a história como a Torá conta descreve uma escuridão que não era só, tipo, ausência de luz. Era algo físico, palpável. Isso, uma escuridão tão densa que os egípcios ficaram congelados, parados no lugar. Por 3 dias. Ninguém se mexia. Mas aí vem o detalhe que muda tudo. O detalhe. No mesmo lugar, exatamente na mesma hora, para os israelitas,
havia luz em suas moradas. Exato. E é aí que a conta não fecha. Como assim? Não é uma questão de um ter vela e o outro não. Não. A gente está falando de uma escuridão sobrenatural que afeta um grupo, mas o vizinho do lado tá de boa. Como isso é possível? Não é uma questão de física, né? Então a nossa missão aqui é essa. É investigar o que essa história quer dizer de verdade. E além do literal para pegar a mensagem simbólica, sabe? E o que isso pode ensinar pra gente sobre os nossos próprios momentos de escuridão. E a primeira pista, como você disse, é que a resposta não está na física. Está na metafísica, na consciência. O legal desse material é que ele nos força a perguntar o que a gente realmente entende por escuridão. Exato. Porque claramente não é só um interruptor desligado. A fonte sugere que a escuridão é uma coisa, uma substância. E essa ideia fica mais clara quando a gente olha a palavra em hebraico. A fonte faz questão de apresentar o termo R.R. Rosh. Isso. E a ênfase na pronúncia é a chave. Não é um som leve, é um som que vem da garganta. Rosher é uma palavra que tem peso, sabe? Tem substância. O próprio som já te diz que isso não é um vazio, não é uma ausência, é uma presença. Exatamente, é uma presença. E isso já quebra a nossa lógica ocidental. Total. A gente pensa na escuridão de forma passiva. É o que sobra quando a luz vai embora. É o negativo, o oposto. Quase um defeito no sistema. Uhum. Mas a visão que a fonte traz é muito mais radical. Ela diz que o Rosher não é um acidente, é uma criação. Peraí, essa parte me pegou de verdade quando eu li. Porque a fonte cita uma passagem do profeta Isaías que é de explodir a cabeça. É muito forte. Eu formo a luz e crio a escuridão. Nossa, essa palavra crio muda tudo. Tudo. Se a escuridão é criada pela mesma fonte que cria a luz, por Hashem, por Deus, então ela não pode ser simplesmente má. Ela tem que ter uma função. Não é um bug, é parte do design. É arquitetura divina. Essa palavra que você usou, arquitetura, é perfeita. Sim. Se a escuridão é uma criação intencional, ela passa a ser uma ferramenta. Deixa de ser a antagonista da luz para se tornar a parceira, a contraparte necessária. Tipo o dia e a noite? Exato! A gente não diz que a noite é um defeito do dia. A noite tem suas próprias funções e seu propósito no ciclo. A fonte nos convida a pensar no Rerô da mesma forma. E aí a pergunta fica óbvia. Se é uma ferramenta, para que ela serve? Isso. E é aí que entra o segundo conceito que, para mim, foi a grande virada dessa análise. A fonte apresenta a palavra kli. Kli. Em hebraico, kli quer dizer vaso, recipiente, receptáculo, né? E a ideia é simplesmente genial. A escuridão, o Rosh Error, é o kli. Vamos tentar deixar isso bem concreto. Imagina que você está numa sala toda branca, iluminada por uma luz branca infinita que vem de todo lado, sem sombra, sem contorno. Ok. Depois de um tempo, você nem ia mais perceber a luz. Você não teria como apreciar, porque não teria contraste. A luz, para ser percebida como luz, precisa de algo que não seja ela. Precisa de uma borda. De um contorno, de um recipiente que dê forma a ela. É isso. A escuridão é o que dá forma à luz. É o copo vazio que permite que a água seja contida e bebida. Sem o copo, a água seria só uma poça, sem utilidade. Uhum. O Rosh Erhor é o vaso que é preparado para receber a luz. E isso me leva a uma das frases mais fortes de todo o material que a gente leu. Qual? Não existe luz verdadeira, a não ser aquela que sai de dentro da escuridão. Essa frase é o centro de tudo. Não é que a luz vem e acaba com a escuridão. Não. É que a própria escuridão é o palco, o cenário que dá significado e intensidade para a luz que vai se revelar. É a fome que faz a comida ser tão boa. A sede que faz a água ser preciosa. Exatamente. E a fonte aprofunda isso, conectando a ideia de kli, de vaso, com o conceito de carência. Carência. E como assim? Tipo, o desejo, a falta de algo? Exatamente. A escuridão, nesse sentido, representa o espaço do desejo, a consciência da falta, o anseio por algo que ainda não está ali. Entendi. Esse anseio, essa carência, é o que cria o vaso. Sem o sentimento de que algo está faltando, a chegada da luz, seja uma solução, uma alegria, uma resposta, não teria impacto.
Seria um evento neutro. Faz sentido. É o desejo que cava o espaço na nossa alma para que a plenitude possa um dia morar ali. O vaso precisa estar vazio e se sentir vazio para poder ser preenchido. Nossa, isso é muito profundo. E se a gente pegar toda essa bagagem, a escuridão como criação, como um vaso que representa a carência, e voltar lá para o Egito? Aí tudo começa a se encaixar. De repente, aquele paradoxo da luz e da treva no mesmo lugar começa a fazer sentido de uma forma diferente, não física. Com certeza. A escuridão que desceu sobre o Egito era uma realidade para todos. A diferença não estava no fenômeno em si, Estava na interpretação. na forma como cada grupo interpretou aquilo. Era a mesma tela escura, mas eles projetaram filmes completamente diferentes nela. Vamos olhar para os egípcios primeiro. Eles olham para aquele R.R. Roche, denso, palpável, e o que eles veem? O fim do mundo. Caos. A ausência total de ordem de sentido. Para eles, era a prova de que suas crenças, seu poder, seu sistema, tudo estava ruindo. A interpretação deles foi: isso é o fim. Não tem propósito. É pura destruição. E qual a consequência dessa interpretação? A paralisia. O texto bíblico é muito específico, ninguém se levantou do seu lugar. A percepção de que aquela escuridão era um mal absoluto, um beco sem saída, os congelou. O medo que nasce da falta de sentido é paralisante. Eles viram um muro, um obstáculo final, e, para eles, a escuridão se tornou exatamente isso. Ok, agora vamos para outra casa, a dos israelitas. Eles estão vivendo sobre a mesma escuridão, o mesmo fenômeno físico. Mas, guiados por uma sabedoria diferente, a percepção deles foi o oposto. Eles olharam para aquele negrume todo e, em vez de ver o fim, Viram um começo. A fonte sugere que eles tinham a chave para decodificar o que estava acontecendo. Eles entenderam que aquela escuridão também era uma criação de Hashem, que não era um caos aleatório. mas uma etapa necessária de um processo maior. Eles não viram um muro, eles viram um útero. A fonte usa essa imagem, o útero necessário. Nossa. A escuridão era o ambiente que estava sendo preparado para o nascimento de algo novo e gigantesco. A liberdade deles. A imagem do útero é muito forte. Porque um útero é escuro, apertado, desconfortável. Mas é ali que a vida está sendo gestada. Exato. Eles viram a escuridão não como uma tumba, mas como esse espaço de gestação. Eles entenderam, ok, isso é o cli, o vaso, tá desconfortável agora, tá escuro, mas é porque algo imenso está sendo preparado para preencher este espaço. Eles viram o propósito por trás do aparente absurdo. E essa mudança de consciência é a virada de chave de toda a história. Completamente. Eles não negaram a realidade. A escuridão era real. O medo provavelmente também estava lá. Mas a compreensão do propósito por trás da escuridão transformou a experiência. E é aí que a fonte chega na sua conclusão mais brilhante, né? A mais brilhante. No momento em que você entende que a escuridão tem um propósito divino, que ela é o vaso para a luz, nesse exato instante, a escuridão se transforma em luz dentro da sua casa. Ou seja, a luz não era uma lâmpada externa. Não. A luz era a própria consciência. O entendimento. A luz era a percepção do propósito. Isso. Enquanto os egípcios estavam paralisados pelo medo do lado de fora, Os israelitas estavam iluminados pela clareza do lado de dentro. Que incrível! Então a grande diferença não era física, era de consciência. exatamente. O fenômeno externo era o mesmo. O que mudou foi o software interno que processava aquele fenômeno. Uau! E isso nos leva até a aplicação disso tudo na nossa vida, porque no fim das contas é para isso que servem essas histórias. Com certeza. E é aí que a gente pode falar do nosso R.R. Roche pessoal. Todo mundo passa por isso. Todo mundo. Aqueles períodos em que parece que a luz se apagou. Pode ser uma crise financeira, o fim de um relacionamento, uma doença, um período de depressão, de incerteza total. São momentos em que a nossa reação instintiva é a mesma dos egípcios. A paralisia, o pânico. A gente olha para a situação e pensa, é o fim. Daqui não tem saída. Isso não faz sentido nenhum. O medo congela a gente.
A gente não consegue se levantar do nosso lugar, fica remoendo o problema sem ver solução. A escuridão parece absoluta. Sem propósito algum. É tipo perder o emprego de repente. O primeiro sentimento é pânico, escuridão. E agora? Como vou pagar as contas? Minha carreira acabou. É a reação egípcia. Uhum. Mas o que essa fonte nos propõe é um exercício radical. Tentar mesmo no meio do caos, olhar para essa situação com os olhos dos israelitas é se perguntar, ok, isso é terrível, mas e se isso for um vaso? Que espaço essa perda está criando na minha vida? Para qual nova oportunidade, para qual crescimento essa escuridão está me preparando? É uma mudança de perspectiva brutal. E não é fácil. Mas a proposta é essa, enxergar os desafios não como interrupções da vida, mas como parte do roteiro da vida. Exato. Não são obstáculos, são receptáculos sendo construídos por uma revelação ou um crescimento que a gente ainda não consegue ver. É entender que a dificuldade não é o oposto da bênção. A dificuldade é o recipiente que vai dar forma e significado para a próxima bênção. Isso muda completamente o jogo. Em vez de gastar toda a nossa energia lutando contra a escuridão, tentando negar, a gente começa a tentar entendê-la como parte do processo. E a fonte diz que quando a gente muda a nossa perspectiva sobre a dificuldade, a própria realidade daquela dificuldade começa a se alterar. A gente para de dar poder paralisante a ela. Sim. A energia que antes era gasta com pânico e resistência pode ser redirecionada para a introspecção, para a busca de propósito. A conclusão da fonte é que o potencial de luz já existe dentro da escuridão. Não vem de fora. Não é algo que vem de fora para nos salvar. Ele está ali, latente, só esperando ser ativado pela nossa consciência. No momento em que a gente para de ver o desafio como inimigo e começa a enxergá-lo como o cli, Como o vaso necessário. para o nosso próximo nível de evolução, nesse momento a luz começa a brilhar dentro da nossa própria casa. A redenção, a solução, começa na nossa percepção. Ok, então resumindo os pontos centrais que a gente desvendou aqui. Primeiro, essa ideia de virar o jogo e entender a escuridão, o Rocher, não como um vazio, mas como uma criação ativa. Com propósito. Segundo, o conceito do Kli, o vaso, que nos mostra que a escuridão é, na verdade, o que dá forma, contorno e valor à luz. Isso. E por fim, a lição mais prática e poderosa. A de que a nossa consciência, a nossa capacidade de encontrar propósito no meio do caos, tem o poder de transformar uma experiência de paralisia no prelúdio de uma grande revelação. E isso nos deixa com uma reflexão final. Um pensamento para a gente levar. Manda. Se a fonte está certa ao dizer que a luz mais verdadeira é aquela que emerge de dentro da escuridão, então talvez a gente precise reavaliar nossa relação com os momentos difíceis. É verdade. Isso nos leva a pensar qual potencial de luz está escondido, agora mesmo, no desafio mais denso que a gente enfrenta, apenas esperando que a gente mude a perspectiva e o reconheça não como o fim da história, mas como o cenário perfeito que está sendo montado para uma grande revelação. Três dias o mundo parou, uma sombra densa no Egito pousou. Ninguém se movia, ninguém podia ver. O medo paralisou o ser, era o fim para quem não sabia ler o segredo que estava para nascer. Mas o sábio Zohar nos vem revelar: a treva não é apenas o lugar onde a luz faltou, é uma criação que o divino formou. Rocher!
Escuta o som da profundidade. Não é o vazio, é possibilidade. É o Cli, o vaso sagrado da preparação, o útero escuro da nossa redenção. Só de dentro dele a verdadeira luz se acende. O mesmo cenário, duas visões. Para o egípcio o caos das nações. Para Israel na mesma morada havia luz clara, a alma iluminada. Eles entenderam o propósito da dor. A escuridão é o berço do esplendor. Escuta o som da profundidade. Não é o vazio, é possibilidade. É o Cli, o vaso sagrado da preparação, o útero escuro da nossa redenção. Só de dentro dele a verdadeira luz se acende. Eu formo a luz e crio a escuridão. Não temas a sombra no teu coração. Muda o teu olhar agora. O que era noite vira aurora. Transforma o teu é rocha, revela a luz oculta. O vaso está pronto, shalom. Transforma o teu é rocha, revela a luz oculta. O vaso está pronto, shalom. É rocha, é rocha, é rocha, é rocha. Shalom.